Oi pessoal, tudo bem? Então, resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre a especulação com relação às eleições, né, que vão ocorrer em breve no Canadá, e também porque essa semana, hoje é dia 5, há 2 dias atrás, saiu uma publicação bastante interessante, tanto no governo de Ontário, quanto na província de Nova Escócia, tá? Bom, primeiro, com relação à especulação às eleições, tá? A gente ainda não sabe exatamente que mudanças drásticas ou legais poderiam acontecer com relação ao sistema de imigração, né? O que se sabe é que o governo liberal tem uma maneira de pensar em relação ao sistema de imigração, enquanto os conservadores têm uma visão um pouco diferente, né? Os liberais vêm aumentando o número de candidatos convidados, né? Eles fizeram pequenas mudanças no Express Entry, que a princípio ajudariam mais o candidato, mas uma coisa é certa, né? Pessoas que tenham vínculos com o Canadá acabam se beneficiando bastante, dependendo da categoria que elas estão visando, no sentido de estudarem no Canadá, ou trabalharem no Canadá, ou terem uma oferta de emprego para o Canadá. De qualquer maneira, independentemente de qual partido ganhe, o Canadá sempre vai precisar de imigração, né? Sempre vai precisar de imigrantes. Obviamente que sempre cada categoria vai ter ali as suas especificações, né? Não acredito que mude muito a questão do Canadá exigir qualificação, experiência e língua, né? Porque o Canadá acredita que um candidato com qualificação tem mais chances de arrumar emprego no Canadá, né? E também é fato que o número de pessoas que estão indo estudar no Canadá é infinitamente maior se a gente comparar o número de pessoas que estudavam no Canadá há 4, 5 anos atrás. E não é só brasileiros, são todas as nacionalidades do mundo que acabam usando a ideia de irem estudar no Canadá para poder darem uma oportunidade para a família e usarem esse plano para melhorarem o seu perfil, visando alguma categoria futura de imigração, ok? Com relação à província de Nova Escócia, né, como todas as províncias que têm liberdade e autonomia de terem as suas categorias de imigração, Nova Escócia publicou agora no dia 3 de junho um processo de que, na verdade, eles estão escolhendo candidatos no Express Entry que tenham a experiência com educação infantil, né, Early Childhood Education. Muito interessante. Eu tive cliente já convidado essa semana fazendo pontuação na faixa de 300 pontos, né? Por isso que eu sou sempre a favor da pessoa tentar criar o seu perfil. Às vezes ela não se anima muito com a pontuação que ela fez naquele primeiro momento, mas às vezes ela pode ter uma profissão que chame a atenção de uma província específica. Por isso que é legal sim tentar fazer o IELTS, é legal sim fazer o ECA, é interessante sim tentar criar o perfil, porque isso pode te dar uma noção bem mais realista e objetiva, porque daí você vai ter uma noção como você vai tentar melhorar o perfil ou criar um elo com a província pensando na imigração, tá? Então, essa cliente mesmo não estava animada, né, com a pontuação dela e veja aí, recebeu o convite, né? Ontário também publicou essa semana que está dando muita atenção ao Express Entry, né? Principalmente para candidatos na área de TI, mas sobretudo essa semana eles lançaram uma lista, né, que tá aqui que eu não sei de cor, mas são profissionais basicamente na área de management, finance, marketing e nurses, tá? E também tem psiquiatras. Com relação a nurses, tá? A enfermeiros. Muita gente que tem a profissão de enfermeiro e fala francês e que andou se focando muito no processo de Quebec nesses últimos anos, acho que vale a pena pensar no Express Entry, porque o
Canadá tem adorado chamar candidatos que tenham o francês, tá? Então, se você tem o francês, vale a pena pensar no Express Entry ou até em província, dependendo se você preenche os pré-requisitos, obviamente, para você não ficar escravo só do processo de Quebec, tá? Então, pensa nisso e não desperdice a oportunidade se você fala francês. E usar o plano de tentar obter o visto de residente permanente e depois, no final, você terminar na província que realmente você gostaria, né? Acho muito importante levar isso em consideração. E a questão é quando a gente fala na criação do perfil para Express Entry, que parece realmente um sistema não muito convidativo, para você imigrar, porque parece difícil, até concordo, realmente você tem razão. Mas você não perde nada em tentar criar o seu perfil. Pode ser uma maneira muito interessante de você ver como tá a tua pontuação, o que não tá bom no perfil, como você pode melhorar e, de uma certa maneira, você se expor nesta vitrine e deixar que o Canadá ou as províncias te olhem, não é? Não acredito que você perca nada com isso, para poder até ir se testando e ao mesmo tempo pôr na balança a ideia de visitar o Canadá, vou melhorar o meu inglês, vou melhorar o meu francês, vou fazer uma visita exploratória ou realmente vou fazer college, né? Então, fica aí a dica e muito obrigada pela audiência e qualquer dúvida é só ver os vídeos e podem me mandar um e-mail, tá bom? Beijo!